eu me surpreendi, né? Com uma outra previsão tua que se confirmou. Inclusive, eu fiz matéria lá no podcast, peguei o corte lá, o trecho, e nos outros canais também, que foi a previsão do acidente com o cantor lá, que você já tinha previsto, lembra que você tinha falado O, já? o cantor sertanejo, É, o então, cara, Alexandre. você acredita que muitas das minhas previsões, elas são cognitivas? Às vezes eu falo e depois eu não me lembro que eu falei sobre a previsão. Muitos seguidores meus estão falando. Você falou em uma live de cantores sertanejos que iriam morrer em acidente em estrada. E eu não lembro, mas eu acredito que eu falei sim. Eu lembro que eu falei alguma coisa sobre cantores sertanejos. Sim, inclusive foi na live nossa, você falou também que via aí envolvendo um acidente de carro com um cantor sertanejo, né? Ou carro, ou ônibus, ou avião. Você não Ex- sabia. Exatamente, um carro. Eu lembro que eu falei que era na estrada, que não era de Sim, avião. sim, Aham. isso. E Eu aí, lembro que eu falei que era na estrada, que não era de avião. Eu lembro que isso eu me recordo muito bem, que eu comentei de cantores sertanejos que passariam por acidentes na estrada. é, E foi falado sim. aí quando aconteceu, na hora, na mesma hora eu lembrei, né, da tua previsão. E não tem como se aproximar de um cantor, de qualquer pessoa assim, quando é tão recente, né, Bianca, para ter informações, né, de Não, como. não, porque eu não recebi nem. Lembra? Eu acredito que eu falei que eu não estava recebendo nem a fisionomia de quem era. Eu Ah, só, entendi. eu só sabia o acontecimento que iria acontecer. Portanto, era tão aleatório eu falar, porque eu poderia usar qualquer cantor sertanejo se acontecesse alguma tragédia, né? Sim, Você sim. entendeu? Mas foi algo que eu falei e já logo em seguida veio o acontecimento e a resposta, né? Sim. E Bianca, você acha que o, Infelizmente. o parceiro dele lá, o Conrado, o teu mentor, comentou alguma coisa se ele vai conseguir sair dessa, que ele tá em estado bem grave, né? Sim, ele vai sair dessa, ele vai ficar vivo, mas ele vai ficar com grandes sequelas, diferente do Rodrigo Mussi, que Ah, passou por um acidente, teve um resgate, passará por uma superação e ficará com poucas sequelas em aparência. O Conrado, eu acredito que ele ficará até, infelizmente, numa cadeira de roda. nossa, que triste. E o espírito de uma pessoa que morre assim num acidente, como o Alexandre, ele fica meio confuso, meio perdido. Como ele pode estar agora, assim, no momento? Ele. Não, infelizmente é uma dor muito grande para o espírito ele se deparar com a morte acidental. Tá? A morte acidental, o pior impacto para o corpo físico e o espírito, o pré-espírito da pessoa que se descoloca que se desencarna, né, do corpo, que se descoloca da carne ali para fora para viver em espírito, ele sente um impacto muito grande, porque é a anos-luz de frequência, você entendeu? Essa força que vem da morte acidental, Sim, mas eles são resgatados e socorridos imediatamente por uma corrente de socorristas espirituais. E são elevados a uma altura, a uma frequência, a uma colônia espiritual de tratamento muito grande, onde eles entram nessa colônia já com muito amor, com muita aceitação, com muito estudo, para eles entenderem que ele passou por aquilo, pelo aquele trauma. Então, a morte pós-traumática, ela só fica mesmo após a dor mesmo do espírito, só vem após 2, 3 anos do acontecimento do acidente, onde ele uhum, começa a se recordar da família, onde ele começa a se recordar dos bens materiais que ele deixou, onde ele começa a se recordar dos amigos, onde ele começa a se recordar dos vícios que ele tinha, da cervejinha, do cigarro, das mulheres, enfim, de todos os acontecimentos que ele fazia aqui na Terra. Para poder suprir tudo isso, ele volta para cá e tem o direito de escolher se ele vira um espírito que supostamente seria perdido, que ele ficaria ali, porque o povo não estudou, então não sabe que aquele espírito foi, teve a chance de evoluir e voltou para a Terra porque quis. Você entendeu? É uma entendi. escolha dele. Você não escolhe viver, você não tem o livre-arbítrio aqui, lá você tem a mesma coisa.
é seu livre-arbítrio. Ele subiu, teve a chance de evoluir, mas com tanta saudade, com todos os acontecimentos que ele deixou aqui para trás, ele voltou. Você entendeu? Daí é onde ele fica um espírito vagão. Você entendeu? Ah, Ele vaga pelas noites e pelos dias atrás do que comer. Você entendeu? sim. Agora, para ele voltar numa reencarnação é um processo muito demorado, Bianca. Como funciona? Na Muito, tua visão? muito demorado, e às vezes passa por vidas e vidas, Carlos, para poder que nem assim, eu não critico a ética de nenhum espiritualista, tá? Pelo amor de Deus, eu acredito que cada um tem o seu dom, até Com uma pessoa certeza. simples e comum, você entendeu? Então todos têm o seu Sim. maravilhoso Aqui, dom. inclusive, Bianca, aqui eu costumo sempre falar que a gente traz todos os lados e cada um vai pegar aquilo que acha que é legal, o que não é legal. Não precisa desrespeitar a pessoa. Deixa de ladinho ali e vida que segue, né? Exatamente, você entendeu? O que você não ama, você também não odeia. Você entendeu? Então, eu acho assim, você tem a oportunidade de crescer de várias formas, e a ética espiritual, ela, ela nos mostra o crescimento e a evolução espiritual, certo? Então, quando eu falo de um espírito reencarnar, Carlos, é muita evolução, cara. Você entendeu? O Entendi. espírito ele tem que estar há 20 anos luz na frente. Ele tem que ter desencarnado da Terra com todas as missões, todos os sonhos dele cumprido. Você entendeu? Você está Não, querendo não dizer, é, então, que na sua visão e na sua fé não é algo tão fácil e simples como alguns dizem ser. É tipo isso. não, jamais, você entendeu? Ah, daqui 20 anos o espírito volta reencarnado em fulano de tal. Não, não é assim. Ah, Você entendi. entendeu? Tem Entendi. espírito que volta reencarnado em outra colônia, de outra forma, de outra maneira, para se aproximar da família dele para resgatar algo, Então tá aí a você visão entendeu? da Bianca aí. Não que ele vai reencarnar como filho da família, não que ele vai reencarnar como tia, como tio, como primo, como vó, como... Não, jamais. Sim, O espírito, entendi. ele não escolhe vir na família dele, ele escolhe reencarnar. Ele não escolhe vir na família que ele está vindo. Você entendeu? A única bênção que a gente tem na nossa reencarnação é escolher a nossa mãe e escolher o reencarne. Você Entendi. vai nessa mulher, você vai usar essa barriga, você vai ser fecundada tal hora, para o seu nascimento tal hora. Você vai reencarnar porque você tem todas essas dívidas aqui para você cumprir. Entendi. Entendi. Você entendeu? Sim. Então, eles te colocam na forma da vida, você entendeu? Vem lá o mestre, te dá o sopro da vida e te manda para o mundo. Vai lá, cara, se vira agora. Você É, entendeu? E então, a hora que você reencarna, você cai em qualquer lugar. Tanto pode ser na família, quanto pode ser numa pessoa que você nunca viu na vida, em outro país, em outro estado, e assim, enfim. então Não é tá tão aí, ó, fácil galera. assim a Essa reencarnação, não. essa é a visão da Bianca sensitiva. Inclusive, se você quiser saber a história de vida dela, lá no primeiro podcast que ela participou aqui, a gente falou um pouquinho. A gente vai conversando aqui, puxando uma coisa ou outra, e vai viajando na conversa, né, ô Bianca? Não é? A gente vai indo, vai elaborando a conversa, né, o Sim. Carlos? Sim, galerinha, manda seu superchat, faça sua pergunta, que daqui a pouco nós vamos parar com as previsões e começar a ler um pouco do que vocês estão falando aí, tá? Inscrevam-se no canal da Bianca e também chama aqui, ó, faz uma consulta, marca lá com a secretária dela lá, com o secretário dela, que eu tenho certeza que você vai ser bem atendido, tá?